Bem-vindos a uma jornada fascinante através dos tempos bíblicos, onde exploraremos o intrigante mundo do incenso e seu profundo significado espiritual. O aroma doce e místico do incenso permeia as páginas da Bíblia, desde o Antigo até o Novo Testamento, carregando consigo uma rica tapeçaria de simbolismo e tradição. O incenso, com sua fumaça ascendente e fragrância envolvente, tem sido há muito tempo um elemento central em rituais religiosos e práticas espirituais em todo o mundo antigo. Na tradição bíblica, ele ocupa um lugar de destaque, sendo muito mais do que apenas um perfume agradável. É um símbolo poderoso de oração, purificação e a presença divina. Nossa exploração nos levará desde os altares fumegantes do tabernáculo no deserto até o trono celestial descrito no livro do Apocalipse. Examinaremos as origens do uso do incenso no culto israelita, sua composição cuidadosamente prescrita e o significado profundo por trás de sua queima nos rituais sagrados. Descobriremos como o incenso era usado não apenas como uma oferta a Deus, mas também como um meio de santificação e purificação. Veremos como seu aroma doce era considerado agradável a Deus, simbolizando as orações dos fiéis subindo aos céus. Ao longo de nossa jornada, exploraremos as diferentes resinas e especiarias usadas na fabricação do incenso sagrado, cada uma com seu próprio significado simbólico. Aprenderemos sobre o papel crucial dos sacerdotes na oferta de incenso e as rigorosas regulamentações que governavam seu uso. Também examinaremos como o simbolismo do incenso evoluiu ao longo do tempo, desde seu uso no tabernáculo e no templo, até seu significado metafórico nos escritos dos profetas e no Novo Testamento. Veremos como o incenso se tornou uma poderosa metáfora para a oração e a intercessão. Não podemos ignorar as controvérsias e os perigos associados ao uso indevido do incenso, como ilustrado em histórias bíblicas dramáticas. Essas narrativas nos ensinam lições importantes sobre reverência, obediência e o perigo de abordar o divino sem a devida preparação. À medida que avançamos para o Novo Testamento, exploraremos como o simbolismo do incenso foi reinterpretado à luz dos ensinamentos de Jesus e da teologia cristã primitiva. Veremos como o incenso continuou a desempenhar um papel importante na adoração cristã, mesmo quando seu uso físico diminuiu em algumas tradições. Esta jornada pelo mundo do incenso bíblico não é apenas uma exploração histórica, mas também uma oportunidade para reflexão espiritual. O uso do incenso nos convida a considerar a natureza de nossa própria adoração, a pureza de nossas orações e nossa busca pela presença divina. Prepare-se para uma viagem sensorial e espiritual através do tempo e das Escrituras. Vamos desvendar os mistérios do incenso na Bíblia, seu uso ritual e seu profundo significado espiritual. Esta é uma jornada que promete não apenas informar, mas também inspirar, convidando-nos a uma compreensão mais profunda da adoração e da comunhão com o divino. No coração do sistema de adoração israelita, encontramos o incenso desempenhando um papel crucial. O tabernáculo e, posteriormente, o templo eram os centros da vida religiosa e o incenso era um elemento indispensável em seus rituais diários. O livro de Êxodo nos fornece instruções detalhadas sobre a composição do incenso sagrado. Era uma mistura cuidadosamente preparada de resinas aromáticas, ônix, gálbano e olíbano puro, cada ingrediente em partes iguais. Esta fórmula era considerada sagrada e era estritamente proibido replicá-la para uso pessoal. No tabernáculo havia um altar específico dedicado à queima de incenso. Este altar de ouro estava localizado no lugar santo, logo diante do véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. Sua posição simbolizava a intercessão entre Deus e o povo.
2 vezes ao dia, pela manhã e ao entardecer, o sumo sacerdote oferecia incenso neste altar. Este ritual coincidia com os sacrifícios diários e as orações do povo, estabelecendo uma conexão poderosa entre o aroma do incenso e as orações ascendendo a Deus. No dia da expiação, o ritual envolvendo o incenso atingia seu ápice. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, carregando um incensário cheio de brasas do altar e incenso. A nuvem de fumaça que se formava não apenas criava uma atmosfera de reverência, mas também servia para proteger o sacerdote da presença direta de Deus. O incenso no Templo de Salomão seguiu práticas semelhantes, mas em uma escala ainda mais grandiosa. O altar de incenso era maior e mais ornamentado, refletindo a magnificência do templo. O aroma do incenso permeava o complexo do templo, criando uma atmosfera de santidade e reverência. É importante notar que o uso do incenso não era apenas uma prática ritual vazia. Cada aspecto do seu uso estava imbuído de significado simbólico. A fumaça ascendente representava as orações subindo a Deus. O aroma doce simbolizava o prazer de Deus com a adoração sincera de seu povo. A pureza e a precisão exigidas na preparação do incenso refletiam a santidade necessária para se aproximar de Deus. O incenso também desempenhava um papel purificador. Seu aroma era considerado capaz de neutralizar odores desagradáveis, simbolizando a purificação espiritual e a remoção do pecado. Esta ideia de purificação através do incenso é ecoada em várias passagens proféticas e poéticas da Bíblia. No entanto, o uso do incenso não estava isento de controvérsias e perigos. A história dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, que foram consumidos pelo fogo divino por oferecerem fogo estranho diante do Senhor, serve como um lembrete sóbrio da seriedade com que o incenso e outros elementos do culto deveriam ser tratados. À medida que avançamos na história bíblica, vemos o incenso ganhando camadas adicionais de significado. Os profetas frequentemente usavam o incenso como uma metáfora para a adoração aceitável ou inaceitável. Isaías, por exemplo, critica o uso do incenso em rituais vazios, enfatizando que a verdadeira adoração deve ser acompanhada de justiça e retidão. Além de seu uso literal nos rituais do tabernáculo e do templo, o incenso assume um papel simbólico e metafórico poderoso na Bíblia. Este simbolismo se estende por toda a narrativa bíblica, enriquecendo nossa compreensão da adoração e da relação entre o humano e o divino. Uma das metáforas mais proeminentes associadas ao incenso é a da oração. O salmista declara: "Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas como o sacrifício da tarde." Salmo 141, 2. Esta imagem da oração subindo como incenso captura belamente a ideia de nossas palavras e pensamentos ascendendo a Deus. O livro do Apocalipse retoma esta metáfora de maneira vívida. João descreve uma visão celestial, onde anjos oferecem incenso, que são as orações dos santos diante do trono de Deus. Esta imagem poderosa reforça a ideia de que nossas orações são preciosas para Deus, como o aroma doce do incenso. O incenso também simboliza a presença divina. A nuvem de fumaça que enchia o tabernáculo e o templo durante os rituais de incenso era vista como uma manifestação tangível da presença de Deus entre seu povo. Esta associação entre o incenso e a presença divina é ecoada em várias visões proféticas, onde a glória de Deus é frequentemente descrita em termos de uma nuvem aromática. Outro aspecto simbólico importante do incenso é a purificação. O aroma do incenso era considerado capaz de purificar o ar, neutralizando odores desagradáveis. De forma semelhante, acreditava-se que o incenso tinha o poder de purificar espiritualmente,
removendo a contaminação do pecado. Esta ideia de purificação através do incenso é refletida em vários rituais de limpeza e consagração descritos na Bíblia. O incenso também serve como uma metáfora para o sacrifício aceitável. Assim como o aroma do incenso era considerado agradável a Deus, uma vida vivida em obediência e devoção é descrita como um aroma agradável ao Senhor. Paulo, em suas epístolas, usa esta imagem para descrever a vida cristã como um sacrifício vivo, agradável a Deus. Nos escritos proféticos, o incenso é frequentemente usado como um símbolo da verdadeira ou falsa adoração. Os profetas criticam o uso do incenso em rituais vazios, enfatizando que o verdadeiro incenso que Deus deseja é a justiça, a misericórdia e a humildade. Esta metáfora serve como um poderoso lembrete de que a adoração externa deve ser acompanhada de uma devoção interna genuína. O incenso também carrega conotações de honra e reverência. Nos relatos do nascimento de Jesus, os magos trazem incenso como um dos presentes para o menino Jesus, reconhecendo sua divindade. Este uso do incenso como um presente digno de um rei reflete sua associação com honra e respeito. Em um nível mais amplo, o incenso serve como uma metáfora para a intercessão. Assim como o incenso era oferecido pelos sacerdotes em nome do povo, a ideia de intercessão, de alguém se colocando entre Deus e o povo, é frequentemente expressa em termos de oferecer incenso espiritual. O uso do incenso não era exclusivo da tradição israelita. De fato, o incenso desempenhava um papel significativo nas práticas religiosas e culturais de muitas civilizações antigas que circundavam Israel. Compreender esse contexto mais amplo nos ajuda a apreciar melhor o significado e a singularidade do uso do incenso na tradição bíblica. No Antigo Egito, o incenso era uma parte integral dos rituais religiosos e da vida cotidiana. Os egípcios usavam uma variedade de resinas aromáticas em seus rituais de mumificação, adoração aos deuses e como oferendas funerárias. O famoso incenso quife, uma mistura complexa de ingredientes, era queimado nos templos egípcios e acreditava-se que tinha propriedades medicinais e espirituais. Na Mesopotâmia, o incenso era amplamente utilizado em rituais religiosos e mágicos. Os babilônios e assírios queimavam incenso para aplacar seus deuses e como parte de rituais de purificação. Tabletes cuneiformes descrevem o uso de várias resinas aromáticas em cerimônias religiosas e práticas médicas. As culturas da Arábia Antiga eram famosas por sua produção de incenso. A Rota do Incenso, uma rede de rotas comerciais que se estendia da Arábia Meridional até o Mediterrâneo, era crucial para o comércio de incenso e outras especiarias. O reino de Sabá, mencionado na Bíblia, devia grande parte de sua riqueza ao comércio de incenso. Os fenícios, conhecidos por suas habilidades comerciais, desempenharam um papel importante na distribuição do incenso por todo o Mediterrâneo. Eles não apenas comercializavam o incenso, mas também o incorporavam em seus próprios rituais religiosos. No mundo greco-romano, o incenso era usado em uma variedade de contextos religiosos e seculares. Os gregos e romanos queimavam incenso em templos, durante procissões religiosas e em rituais fúnebres. O incenso também era usado em práticas médicas e como um luxo na vida cotidiana das elites. É importante notar que, embora o uso do incenso fosse comum em muitas culturas antigas, a prática israelita tinha características distintivas. A composição específica do incenso sagrado, as regulamentações estritas sobre seu uso e seu significado teológico eram únicos à tradição israelita. A interação de Israel com essas culturas vizinhas influenciou e, às vezes, desafiou suas práticas relacionadas ao incenso. Os profetas frequentemente criticavam a adoção de práticas de incenso estrangeiras associadas à idolatria.
Por exemplo, Jeremias condena aqueles que queimam incenso a deuses estrangeiros, vendo isso como uma forma de apostasia. Por outro lado, o comércio internacional de especiarias e resinas usadas na fabricação de incenso conectava Israel a uma rede econômica mais ampla. O reinado de Salomão, em particular, viu um aumento no comércio de luxos como o incenso, refletindo a prosperidade e as conexões internacionais de Israel naquele período. A familiaridade com o uso do incenso em outras culturas também proporcionou um ponto de contato para a difusão das ideias israelitas. À medida que o judaísmo se espalhava pelo mundo antigo, o uso familiar do incenso em outras culturas pode ter facilitado a aceitação de algumas práticas judaicas. Com o advento do cristianismo, o simbolismo e o uso do incenso ganharam novas dimensões. Embora o Novo Testamento não contenha prescrições específicas para o uso ritual do incenso, como encontramos no Antigo Testamento, o simbolismo do incenso permanece uma parte importante da linguagem e da teologia cristã. No relato do nascimento de Jesus, encontramos uma referência significativa ao incenso. Os magos do Oriente trazem incenso como um dos presentes para o menino Jesus, junto com ouro e mirra. Este presente não apenas reflete a prática de oferecer incenso aos reis, mas também antecipa o papel sacerdotal de Jesus e sua divindade. Nos escritos de Paulo, encontramos o uso metafórico do incenso para descrever o impacto do Evangelho e da vida cristã. Em 2 Coríntios 2, 14 e 16, Paulo escreve: Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiro de morte, para aqueles, fragrância de vida. Esta poderosa metáfora utiliza a imagem familiar do incenso para ilustrar como a presença de Cristo nos crentes afeta aqueles ao seu redor. No livro do Apocalipse, o incenso reaparece em um contexto celestial. João descreve uma visão onde um anjo oferece incenso junto com as orações dos santos diante do altar de Deus. Apocalipse 8, 3, 4. Esta imagem reforça a conexão entre o incenso e a oração, agora em um contexto de adoração celestial. À medida que a igreja primitiva se desenvolveu, o uso do incenso na adoração cristã evoluiu gradualmente. Inicialmente, muitos cristãos, especialmente aqueles de origem judaica, podem ter continuado a associar o incenso com as práticas do templo. No entanto, à medida que o cristianismo se separava do judaísmo e se espalhava pelo mundo greco-romano, as atitudes em relação ao incenso variaram. Alguns cristãos primitivos rejeitaram o uso de incenso, associando-o com práticas pagãs ou vendo-o como desnecessário na nova aliança espiritual. Outros, no entanto, começaram a incorporar o incenso em suas práticas de adoração, vendo-o como uma continuação do simbolismo bíblico e uma maneira de santificar os sentidos na adoração. Por volta do século IV, com a legalização do cristianismo no Império Romano, o uso do incenso na liturgia cristã tornou-se mais comum. O incenso era usado em procissões, na consagração de igrejas e durante a celebração da Eucaristia. Este uso litúrgico do incenso se desenvolveu particularmente nas tradições orientais e, mais tarde, na Igreja Católica Romana. O simbolismo do incenso na adoração cristã continuou a evocar temas de purificação, oração e a presença divina. A fumaça ascendente do incenso era vista como uma representação visual das orações dos fiéis subindo a Deus, enquanto seu aroma doce simbolizava a graça divina descendo sobre a congregação. A composição e preparação do incenso sagrado era um assunto de grande importância na tradição bíblica. O livro de Êxodo fornece instruções detalhadas sobre a composição do incenso a ser usado no tabernáculo,
refletindo a sacralidade atribuída a esta mistura aromática. Segundo Êxodo 30, 34, 38, o incenso sagrado era composto de 4 ingredientes principais: estoraque, ônica, gálbano e olíbano puro. Cada um destes ingredientes deveria ser usado em partes iguais. Esta fórmula específica era considerada sagrada e de uso exclusivo para o culto divino. De fato, era estritamente proibido replicar esta mistura para uso pessoal, sob pena de excomunhão. O estoraque é uma resina aromática extraída de várias espécies de árvores do gênero Styrax. Seu aroma doce e balsâmico era altamente valorizado no mundo antigo. A ônica, também conhecida como bedélio, é uma resina extraída de árvores do gênero Comifora. Tem um aroma semelhante à mirra, mas mais suave e adocicado. O gálbano é uma resina com um aroma forte e complexo, extraída de várias espécies de plantas do gênero Ferula. Seu odor era considerado capaz de repelir influências negativas. O olíbano, também conhecido como frankincense, é uma das resinas aromáticas mais famosas do mundo antigo. Extraído de árvores do gênero Boswellia, o olíbano tem um aroma doce, cítrico e levemente picante. A preparação do incenso era uma arte que requeria habilidade e precisão. Os ingredientes eram cuidadosamente pesados e misturados, e então pulverizados em um pó fino. Esta mistura era então considerada pura e santa, reservada exclusivamente para uso no culto divino. É importante notar que esta composição específica era única para o culto israelita. Outras culturas antigas usavam diferentes combinações de ingredientes em seus incensos, refletindo as tradições locais e a disponibilidade de materiais. A exclusividade desta fórmula e a proibição de sua replicação para uso pessoal enfatizam a distinção entre o sagrado e o profano na tradição israelita. O incenso não era apenas um perfume agradável, mas um elemento sagrado do culto, cuidadosamente regulamentado para preservar sua santidade. A responsabilidade de preparar o incenso sagrado era confiada aos sacerdotes, especificamente à família de Arão. Esta tarefa era vista como um privilégio sagrado e uma responsabilidade solene, refletindo a importância atribuída ao incenso no culto divino. O cuidado e a precisão exigidos na preparação do incenso sagrado serviam como uma lição tangível sobre a importância da obediência às instruções divinas e a necessidade de aproximar-se de Deus com reverência e cuidado. A relação entre o incenso e a oração é um dos aspectos mais profundos e duradouros do simbolismo do incenso na tradição bíblica. Esta conexão transcende o uso literal do incenso e se torna uma poderosa metáfora para a comunhão espiritual entre o humano e o divino. No Salmo 141:2, encontramos uma das expressões mais belas desta conexão. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas como o sacrifício da tarde. Esta imagem poética captura a essência da oração ascendendo a Deus, assim como a fumaça do incenso sobe aos céus. A ascensão da fumaça do incenso fornece uma representação visual poderosa do conceito abstrato da oração. Assim como a fumaça se eleva, aparentemente atravessando o véu entre o terreno e o celestial, as orações dos fiéis são vistas como transcendendo o reino físico e chegando à presença de Deus. O aroma doce do incenso também serve como uma metáfora para a natureza agradável da oração sincera a Deus. Assim como o incenso era considerado uma oferta agradável a Deus, as orações dos justos são descritas na Bíblia como um aroma agradável ao Senhor. No ritual do templo, a oferta de incenso coincidida com os momentos de oração pública. Esta sincronização reforçava a conexão entre o incenso físico e as orações espirituais do povo,
O sacerdote, oferecendo incenso no altar dourado dentro do lugar santo, se tornou um símbolo poderoso de intercessão, representando as orações do povo diante de Deus. No livro do Apocalipse, esta conexão entre incenso e oração é elevada a um nível cósmico. João descreve uma visão celestial, onde um anjo oferece incenso junto com as orações dos santos diante do altar de Deus. Apocalipse 8:3-4. Esta imagem sugere que as orações dos fiéis são preciosas para Deus, coletadas e apresentadas como uma oferta aromática no próprio céu. A persistência do aroma do incenso, que pode permear um espaço muito depois de ter sido queimado, também serve como uma metáfora para a natureza duradoura da oração. Assim como o aroma do incenso permanece, as orações são vistas como tendo um impacto contínuo, mesmo após terem sido oferecidas. Na prática espiritual, o uso do incenso muitas vezes serviu como um auxílio à oração e à meditação. O ato de acender incenso pode marcar o início de um tempo de oração, criando uma atmosfera de reverência e foco. O aroma do incenso pode ajudar a elevar a mente e o espírito, facilitando um estado de contemplação e comunhão com o divino. Em muitas tradições cristãs que incorporaram o uso litúrgico do incenso, o ato de incensar o altar, as escrituras ou a congregação é acompanhado de orações específicas, reforçando a conexão entre o incenso físico e as orações espirituais. Esta profunda conexão entre incenso e oração nos lembra que a adoração envolve todos os nossos sentidos. O aroma do incenso, assim como a visão de sua fumaça ascendente, serve como um lembrete tangível e sensorial de nossa comunicação com o divino, enriquecendo a experiência da oração e da adoração. Apesar de seu significado espiritual profundo, o uso do incenso na tradição bíblica não estava isento de controvérsias e advertências. Vários incidentes e ensinamentos na Bíblia destacam os perigos potenciais associados ao uso indevido do incenso e à adoração inadequada. Um dos episódios mais notáveis é o incidente envolvendo Nadab e Abiú, os filhos de Arão. Conforme relatado em Levítico 10, eles ofereceram fogo estranho diante do Senhor, algo que ele não havia ordenado. Como resultado, foram consumidos pelo fogo divino. Embora o texto não especifique exatamente o que constituía este fogo estranho, muitos estudiosos acreditam que estava relacionado ao uso impróprio do incenso ou à violação dos procedimentos estabelecidos para sua oferta. Este incidente serve como um poderoso lembrete da santidade associada ao culto divino e das consequências potencialmente graves de abordar o sagrado com irreverência ou descuido. Destaca a importância de seguir cuidadosamente as instruções divinas no que diz respeito à adoração. Outro exemplo de uso indevido do incenso é encontrado na história do rei Uzias. Em 2 Crônicas 26, lemos que Uzias, embora sendo rei, tentou queimar incenso no templo, uma função reservada exclusivamente aos sacerdotes. Como resultado de sua presunção, foi atingido com lepra. Este incidente enfatiza a importância de respeitar os papéis e limites estabelecidos no culto divino. Os profetas frequentemente criticavam o uso do incenso em contextos de adoração hipócrita ou idólatra. Isaías, por exemplo, condena aqueles que oferecem incenso, mas cujos corações estão longe de Deus. Isaías 1:13. Jeremias critica aqueles que queimam incenso a deuses estrangeiros. Jeremias 44:3. Estas advertências destacam que o ato externo de oferecer incenso é inútil ou mesmo ofensivo a Deus, se não for acompanhado de uma atitude interna de verdadeira devoção e obediência. Há também advertências contra a fabricação não autorizada do incenso sagrado. Em Êxodo 30, 37 e 38, é estritamente proibido replicar a fórmula do incenso sagrado para uso pessoal,
sob pena de ser eliminado do seu povo. Esta proibição enfatiza a distinção entre o sagrado e o profano, e a importância de manter a santidade dos elementos do culto. No Novo Testamento, embora não haja proibições específicas contra o uso do incenso, há advertências gerais contra práticas religiosas externas que não são acompanhadas de uma fé genuína. Jesus critica os fariseus por sua atenção aos detalhes externos da lei, enquanto negligenciam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mateus 23, 23. Estas controvérsias e advertências nos lembram que, embora o incenso possa ser um símbolo poderoso na adoração, seu uso deve ser sempre acompanhado de um coração sincero e obediente. Elas nos alertam contra o perigo de confiar em rituais externos sem uma correspondente realidade espiritual interna. Além disso, estas passagens nos convidam a refletir sobre nossas próprias práticas de adoração. Elas nos desafiam a considerar se nossas expressões externas de devoção são consistentes com nossas atitudes internas e ações diárias. O verdadeiro incenso que Deus deseja, estas passagens sugerem, é uma vida vivida em obediência, justiça e amor. Embora o uso do incenso tenha suas raízes no Antigo Testamento e nas práticas do templo judaico, ele continua a desempenhar um papel significativo em muitas tradições cristãs até os dias de hoje. A forma como o incenso é utilizado e interpretado varia consideravelmente entre as diferentes denominações e tradições cristãs. Na Igreja Católica Romana e nas igrejas ortodoxas, o uso litúrgico do incenso permanece uma parte importante do culto. Nestas tradições, o incenso é usado em várias ocasiões durante a missa ou a divina liturgia. É comumente usado para incensar o altar, as escrituras antes de sua leitura, os dons eucarísticos, o clero e a congregação. O uso do incenso nestas tradições é visto como uma continuação do simbolismo bíblico, representando a santificação, purificação e as orações dos fiéis subindo a Deus. Em muitas igrejas anglicanas e luteranas, especialmente aquelas de tradição alta ou mais litúrgica, o incenso também é usado em ocasiões especiais ou em certos momentos do ano litúrgico. O uso do incenso nestas tradições muitas vezes reflete uma conexão com as práticas históricas da igreja e um desejo de envolver todos os sentidos na adoração. Por outro lado, muitas denominações protestantes, particularmente aquelas de tradição reformada ou evangélica, geralmente não usam incenso em seus cultos. Estas tradições muitas vezes enfatizam a simplicidade no culto e podem ver o uso do incenso como desnecessário ou potencialmente distrativo. Algumas podem até associá-lo com práticas que consideram não bíblicas. No entanto, mesmo entre as tradições que não usam incenso liturgicamente, o simbolismo do incenso ainda pode ser apreciado e utilizado metaforicamente. A imagem bíblica da oração subindo como incenso continua a ser uma metáfora poderosa, frequentemente referenciada em sermões, hinos e orações. Em algumas comunidades cristãs contemporâneas, particularmente aquelas influenciadas por movimentos de espiritualidade contemplativa ou que buscam incorporar práticas de outras tradições, o uso do incenso pode ser reintroduzido como uma ajuda à oração e meditação pessoal ou comunitária. É importante notar que o uso do incenso na prática cristã moderna não é universalmente aceito ou praticado. Algumas pessoas podem ter sensibilidades ou alergias à fumaça do incenso, o que pode influenciar as decisões sobre seu uso em ambientes de adoração comunitária. Além disso, em um mundo cada vez mais consciente das questões ambientais, algumas comunidades estão considerando o impacto ecológico do uso frequente de incenso e buscando alternativas mais sustentáveis ou limitando seu uso. O debate sobre o uso apropriado do incenso na adoração cristã continua até hoje.
Enquanto alguns o veem como uma prática bíblica significativa que enriquece a experiência de adoração, outros o consideram desnecessário ou potencialmente problemático. Este debate reflete tensões mais amplas dentro do cristianismo sobre o papel da tradição, o uso de elementos sensoriais na adoração e a interpretação das práticas do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Independentemente das diferenças práticas, o simbolismo do incenso, como representação da oração e da presença divina, continua a ressoar em muitas tradições cristãs. Seja usado literalmente ou apenas como uma metáfora, o incenso continua a enriquecer a linguagem e a compreensão da adoração cristã no mundo moderno. Ao concluirmos nossa jornada pelo mundo do incenso na Bíblia, fica claro que este elemento aromático deixou um legado duradouro que transcende tempo e cultura. Desde os altares do tabernáculo até as igrejas modernas, o incenso continua a evocar um sentido de reverência e conexão com o divino. O simbolismo do incenso nos ensina lições valiosas sobre a natureza da adoração. Sua fumaça ascendente nos lembra que nossas orações e louvores devem se elevar a Deus. Seu aroma doce nos recorda que nossa adoração deve ser agradável ao Senhor, não apenas em forma, mas em essência. A história do incenso na Bíblia também nos adverte contra o perigo do ritualismo vazio. As críticas dos profetas ao uso hipócrita do incenso permanecem relevantes hoje, lembrando-nos que as expressões externas de devoção devem sempre ser acompanhadas por uma genuína atitude interna de fé e obediência. O incenso nos convida a uma adoração que envolve todos os nossos sentidos. Em um mundo cada vez mais digital e desencarnado, o aroma tangível do incenso pode nos reconectar com a natureza encarnada de nossa fé. Além disso, o incenso serve como um poderoso símbolo de unidade na diversidade. Assim como diferentes resinas e especiarias se combinam para criar uma fragrância única, somos lembrados de que a Igreja, em toda a sua diversidade, é chamada a ser um aroma de Cristo no mundo. Independentemente de nossas tradições específicas em relação ao uso literal do incenso, seu rico simbolismo continua a informar e enriquecer nossa compreensão da adoração, da oração e da presença divina. Ao refletirmos sobre o significado do incenso em nossa própria jornada espiritual, somos convidados a considerar como podemos fazer de nossas vidas um incenso agradável a Deus. Como nossas orações podem ascender como incenso diante do trono divino. E como podemos, individualmente e como comunidade, ser o aroma de Cristo no mundo. Se este vídeo tocou seu coração e expandiu sua compreensão sobre o significado espiritual do incenso, convido você a se tornar parte de nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos, explorando outros aspectos fascinantes da Bíblia e da espiritualidade. Sua participação é valiosa para nós. Deixe um comentário compartilhando suas próprias reflexões sobre o incenso em sua jornada espiritual. Sua perspectiva única pode inspirar outros e enriquecer nossa discussão comunitária. Se você achou este conteúdo valioso, por favor, mostre seu apoio deixando um like e compartilhando este vídeo com amigos e familiares. Cada compartilhamento ajuda a espalhar estas verdades espirituais profundas para um público mais amplo. Lembre-se, assim como o incenso, que nossas vidas sejam um aroma agradável, ascendendo em adoração ao nosso Deus. Até o próximo vídeo. Que a graça e a paz do Senhor estejam com você. Continue conosco nesta jornada de descoberta espiritual.